Creepy Real. Essa história que eu vou contar foi minha avó que me falou uns anos atrás. E mesmo que já tenha passado muito tempo, eu não consigo parar de pensar no que o meu avô viveu. Eu sempre gostei de ouvir os causos da família, mas nunca levei muito a sério, sabe? Sempre fui meio desconfiado. Só que essa história em particular me fez repensar muita coisa. O que eu vou contar aconteceu há uns 20 anos, e foi a última vez que o meu avô pegou uma daquelas rotas longas dele na estrada. Meu avô era caminhoneiro da vida toda, um homem bruto, casca grossa, acostumado com a solidão e com as horas sem fim atrás do volante. Minha avó sempre dizia que ele nunca foi um homem de ter medo fácil. Claro, tinha vez ou outra que ele ficava nervoso com alguma coisa, mas nunca com medo de verdade. Pelo menos era o que ela achava, até aquela noite. Minha avó me contou que meu avô tinha saído para fazer uma entrega de mercadoria que ia levar uns 4 dias, no total. Era uma rota comum, uma que ele já tinha feito muitas e muitas vezes. A primeira parte da viagem correu sem problemas, mas algo estranho começou a acontecer na segunda noite. Foi quando ele ligou para a minha avó de um orelhão, em um postinho de gasolina na beira da estrada. Era uma noite fria, e meu avô, enquanto se encolhia na jaqueta, ligou para ela, como sempre fazia. Só que naquela vez, a voz dele não soava como sempre. Minha avó disse que percebeu na hora. A voz dele estava estranha, como se ele estivesse assustado. Ele contou para ela que, desde que tinha saído da cidade, em cada parada que fazia, fosse para abastecer, comprar um café ou só para ir ao banheiro, tinha notado uma mulher. Segundo meu avô, essa mulher não chegava perto, não fazia nada fora do normal. Ela simplesmente observava ele de longe, escondida nas sombras, vestida toda de preto. No começo, ele achou que era só coincidência, que talvez fosse alguém que estava fazendo a mesma rota, ou que morava perto de alguma das paradas. Mas quando ele a viu uma segunda, e depois uma terceira vez, em postos de gasolina diferentes, em cidades separadas por quilômetros de distância, algo dentro dele começou a ficar inquieto. Nunca conseguiu ver o rosto dela direito, mas sempre sabia que ela estava olhando para ele. Aquela sensação de ser observado o acompanhava em cada parada. E mesmo que ela não fizesse nada para se aproximar ou falar com ele, a simples presença dela o deixava nervoso. Eu lembro que minha avó me disse que, naquela ligação, meu avô falou com uma voz meio entrecortada. Eu não sei quem é essa mulher, mas ela me dá uma espinha muito ruim. Tem uma vibe muito pesada, negativa. Eu sinto uma coisa estranha quando eu a vejo, como se algo de ruim fosse acontecer. Minha avó, como sempre fazia, tentou acalmá-lo. Disse que ia rezar por ele, que com certeza era só coincidência, que talvez ele estivesse cansado e a cabeça dele estivesse pregando peças. Mas meu avô não estava convencido. Ele repetia que não se sentia bem, que a presença daquela mulher o deixava com um calafrio, um medo que ele não sabia explicar. Minha avó nunca tinha ouvido meu avô falar daquele jeito, como se ele realmente estivesse com medo daquela mulher. Depois de um tempo, minha avó conseguiu acalmá-lo um pouco, dizendo para ele descansar e chegar em segurança. Meu avô prometeu que faria isso, embora ainda soasse inseguro. Essa foi a última vez que minha avó o ouviu com vida. Na manhã seguinte, minha avó foi acordada por uma ligação. Era a polícia. Informaram que meu avô tinha falecido em um acidente, naquela mesma madrugada. Minha avó, em estado de choque, mal conseguia entender o que estavam dizendo. O que a polícia disse foi que meu avô perdeu o controle do caminhão em uma curva perigosa, saiu da estrada e morreu na hora. Não houve tempo de fazer nada. Para a minha família, a morte dele foi um golpe duro. Ninguém esperava algo assim. Meu avô sempre foi um homem cuidadoso, experiente, e aquela rota não era novidade para ele. No entanto, quando minha avó começou a contar o que meu avô tinha dito na noite anterior, muitos na família começaram a acreditar que a mulher que o estava seguindo não era uma pessoa qualquer. Ao longo dos anos, eu ouvi muitas teorias sobre o que realmente aconteceu. Alguns acham que meu avô estava alucinando de cansaço, que talvez a mente dele já não estivesse clara e que isso o levou ao acidente. Mas outros, como minha avó e alguns parentes próximos,
acreditam firmemente que aquela mulher que o observava era algo mais. A morte, talvez, esperando o momento certo para levá-lo. Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu não conseguia parar de imaginar meu avô, sozinho na estrada, com aquela sensação de estar sendo caçado. Eu pensei no que ele deve ter sentido ao ver aquela figura em cada parada, sabendo que algo não estava certo, mas sem poder fazer nada. Minha avó sempre disse que ele sentiu que aquela mulher não era normal. E embora ele nunca pudesse vê-la claramente, ele sabia que a presença dela trazia algo ruim. É fácil, em histórias como essa, pensar que são só superstições ou o resultado de uma mente cansada. Mas depois de ouvir o que meu avô viveu e como a viagem dele terminou, eu não consigo deixar de pensar que talvez, só talvez, a morte estivesse procurando por ele desde o início. Talvez aquela mulher de preto fosse um aviso, um presságio do que ia acontecer. Hoje em dia, toda vez que eu vejo um orelhão em um posto de gasolina velho, eu não consigo evitar de pensar naquela ligação, no medo que meu avô deve ter sentido, e na figura que o observava de longe. Eu fico me perguntando se de alguma forma ele sabia o que ia acontecer, e se, nos seus últimos momentos, ele entendeu quem era aquela mulher e por que ela o estava seguindo. É uma daquelas histórias que ficam com você, sabe? Que te fazem pensar se a gente realmente está sozinho na estrada. Eu demorei muito para contar essa história. Acho que, em parte, porque eu mesmo ainda não consigo entender o que aconteceu. Mas hoje eu sinto que é o momento de compartilhar, porque eu sei que existem coisas que simplesmente não têm explicação. Era uma noite comum. Eu tinha saído da cidade no começo da tarde, levando uma carga que eu precisava entregar em uma cidade que ficava a várias horas dali. A viagem estava indo bem. A estrada estava tranquila, o tempo limpo, e embora as rotas noturnas sempre me deixem um pouco tenso, eu me sentia tranquilo. Faltavam umas boas horas para eu chegar ao meu destino. Então eu decidi parar em um postinho de gasolina na beira da estrada para esticar as pernas e tomar um café. Enquanto eu caminhava de volta para o caminhão, eu encontrei alguém que eu não esperava ver. Era o Matheus, um amigo meu de infância. Ao vê-lo, eu fiquei de cara. Ele estava parado ao lado da loja de conveniência, encostado na parede, olhando para o chão. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a aparência dele. Ele parecia muito cansado, como se não dormisse há dias. Os olhos dele estavam fundos e a roupa toda amassada. O mais estranho é que ele não disse nada quando eu me aproximei. Eu cheguei perto sorrindo e falei: "Matheus, o que você está fazendo por aqui, cara? Não esperava te ver." Mas ele não respondeu. Só me olhou de lado sem levantar a cabeça. Tinha alguma coisa errada no olhar dele. Não era o olhar de alguém que reconhece um amigo. A expressão dele me deu um calafrio, mas eu não quis insistir. Talvez ele estivesse passando por um momento ruim. Então, eu ofereci uma carona. "Eu te levo para onde você for, Matheus. Vem", eu disse. Depois de alguns segundos, ele se moveu lentamente em direção à porta do caminhão e subiu. Durante os primeiros minutos do trajeto, eu tentei iniciar uma conversa. Perguntei como ele estava, o que fazia por ali, se estava tudo bem. Mas o Matheus não dizia nada. Só olhava para a frente, com a mesma expressão de angústia no rosto. De vez em quando, ele soltava um suspiro profundo, como se carregasse um peso enorme nas costas. Mas ele não se animava a dizer o que estava acontecendo. Eu deixei ele quieto. Imaginei que talvez ele precisasse de um pouco de espaço para processar o que quer que fosse. Mas, sinceramente, a situação estava me deixando cada vez mais nervoso. Alguns quilômetros depois eu recebi uma ligação. E o que aconteceu naquele momento ainda me dá calafrios. O telefone tocou e, sem pensar muito, eu atendi. Era a voz de uma mulher do outro lado. E eu a reconheci na hora. Era a Marcela, a irmã do Matheus. "É você, Júlio?" ela disse com a voz embargada. "Escuta, eu preciso que você saiba de uma coisa. O Matheus sofreu um acidente há algumas horas. Encontraram ele perto da cidade, mas ele não está mais com a gente." Naquele instante, o mundo pareceu parar. Eu não conseguia entender o que estava ouvindo. Eu disse: "Do que você está falando? O Matheus está aqui do meu lado."
Eu olhei de relance para o meu copiloto, que continuava sentado no mesmo lugar, em silêncio. Mas algo estava muito errado. Quando eu virei a cabeça completamente na direção dele, o que eu vi me deixou congelado. O rosto do Mateus, ou o que antes era o rosto dele, tinha mudado completamente. A pele dele estava deformada. A boca estava torcida em uma careta de sofrimento que eu não consigo descrever. E os olhos dele estavam cheios de um desespero que não era humano. Ele tentava dizer algo. Movia os lábios como se quisesse falar, mas da boca dele só saíam sons guturais, uma espécie de gemido agonizante que demonstrava muito sofrimento. Não era uma voz. Eram tentativas falhas de gritar, de pedir socorro, mas sem palavras. O pavor que eu senti naquele momento, eu nunca vou esquecer. Meu coração acelerou, e sem pensar eu soltei o volante por um segundo. E esse foi o pior erro que eu poderia ter cometido. O caminhão perdeu o controle e antes que eu me desse conta, estávamos indo diretamente em direção a umas árvores na beira da estrada. Tudo aconteceu tão rápido que eu não tive tempo de reagir. O impacto foi brutal, e a última coisa que eu lembro é o som ensurdecedor do metal se retorcendo e do vidro se quebrando. Quando eu acordei, estava cercado de policiais e paramédicos. Minha cabeça doía como nunca, e eu não entendia bem o que tinha acontecido. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar pelo Mateus. Eu perguntei com urgência, tentando me levantar, mas um dos paramédicos me segurou. Senhor, você estava sozinho quando chegamos. Não havia mais ninguém na cabine. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Tentei explicar que eu tinha dado carona para o Mateus, que ele estava comigo o tempo todo. Mas os olhares deles diziam tudo. Eles não acreditavam em mim. Eles revistaram todo o caminhão, procuraram nos arredores, mas não encontraram ninguém. Só estava eu, preso entre o volante e o banco, com alguns machucados, mas vivo. Passaram-se dias até que eu finalmente pudesse sair do hospital. A família do Mateus não conseguia entender. Como eu podia ter visto ele naquela noite, se ele já estava morto há horas? O acidente dele aconteceu antes de eu o encontrar no posto de gasolina. Dizem que o viram pela última vez na tarde anterior, antes de ele desaparecer. E tudo isso continua martelando na minha cabeça. Se o Mateus já estava morto, para quem eu dei carona naquela noite? Quem eu levei comigo no caminhão? Anos se passaram desde aquilo. E embora eu tente seguir com a minha vida, aquela noite nunca sai da minha mente. Eu não sei o que foi que eu vi. Não sei se era realmente meu amigo, ou algo que tomou a forma dele. A única coisa que eu sei é que, seja o que for, não pertencia a este mundo. E embora ele não esteja mais aqui para dizer, eu sinto que, de alguma maneira, o Mateus estava me pedindo ajuda. Mas eu não conseguia entender, até ser tarde demais. Meu nome é Miguel, e eu trabalho como caminhoneiro há mais de 10 anos. As noites sozinho na estrada nunca me incomodaram. Na verdade, eu até gostava da tranquilidade da rota. Com o tempo, eu me acostumei com o silêncio, com o asfalto sem fim e com estar no meu próprio mundo. Eu nunca me considerei um cara supersticioso, mas tem coisas que eu vi nesses anos que simplesmente não têm explicação. A história que eu vou contar é uma dessas coisas que eu prefiro não lembrar, mas que sempre volta na minha mente quando eu estou sozinho dirigindo à noite. Naquela vez, eu estava fazendo uma rota longa, daquelas que parecem eternas, cortando o Mato Grosso do Sul pela BR-163. Era uma daquelas madrugadas em que a estrada parece infinita e o cansaço torna muito difícil continuar dirigindo. Além do barulho do motor e do rangido da carga, eu não tinha companhia nenhuma. Não havia carros à vista, nem luzes de cidade no horizonte. Só a escuridão e o reflexo das luzes do meu caminhão na estrada. Tudo ia normal, até que em uma das curvas, algo chamou minha atenção. Foi uma coisa sutil, algo que eu mal notei pelo canto do olho. Uma sombra no espelho do lado do carona. No começo, eu não dei a mínima importância. Pensei que era só um reflexo estranho ou algo que minha mente cansada criou. Mas depois eu já não tive tanta certeza. Toda vez que eu fazia uma curva ou que a luz mudava,
Aquela sombra parecia se mover, como se algo estivesse ali, no banco do carona. Eu tentei ignorar, pensando que se eu me concentrasse só na estrada, o mal-estar de estar alucinando por causa do cansaço passaria. Mas não passou. Quanto mais eu pensava, mais claro ficava que não era um simples reflexo. Aquela sombra tinha forma, uma silhueta, quase indistinguível, como a de uma pessoa sentada ali. Foi quando eu comecei a ficar nervoso. Minha mente tentava buscar uma explicação lógica. Deve ser o cansaço, eu pensava. Ou talvez alguma mancha no vidro. Mas a sensação de desconforto não desaparecia. Pelo contrário. Quanto mais eu tentava me convencer, mais minhas mãos suavam no volante. E mesmo tentando manter a calma, a sensação de que algo estava no banco do carona se tornava mais e mais presente. Passaram-se alguns minutos, que para mim pareceram horas. Eu comecei a pensar em todas aquelas histórias que eu já tinha ouvido de outros colegas de estrada. Coisas que eu nunca acreditei de verdade. Mas quando você está sozinho na escuridão da madrugada, com aquela presença do seu lado, as dúvidas se tornam bem reais. Eu já não sabia se estava ficando louco de cansaço ou se tinha de fato mais alguém ali na cabine. E então, foi quando eu ouvi um sussurro, leve, como se alguém estivesse falando bem ao meu lado. No começo, eu não conseguia entender. Era quase um murmúrio. Eu não queria virar a cabeça. Algo dentro de mim me dizia que, se eu fizesse isso, eu veria algo que não estava preparado para enfrentar. Eu continuei olhando para a frente, tentando manter a concentração na estrada. Mas o sussurro se repetiu. Não eram palavras claras, mas também não eram sons normais. Era como se algo estivesse tentando falar, mas de uma forma antinatural que não dava para entender. Nesse momento, eu senti um frio que me percorreu o corpo inteiro. Não era um frio normal, não era o ar da madrugada. Era um frio que vinha de dentro, que arrepiava a nuca. Como se aquela presença estivesse tão perto que eu podia sentir o hálito gelado dela. Eu acelerei, querendo deixar aquela sensação para trás, mas o sussurro não parava. Finalmente, eu consegui ver um posto de gasolina lá no fundo. Eu parei o caminhão o mais rápido que pude e saltei da cabine respirando o ar frio da madrugada, tentando me acalmar. Meu coração continuava batendo rápido e eu me senti ridículo por ter me assustado daquele jeito. Pensei que, talvez, tivesse sido só a minha mente que me fez alucinar tudo aquilo. Depois de alguns minutos, quando eu achei que já tinha me acalmado um pouco, decidi que precisava continuar meu caminho. Eu me aproximei do caminhão, olhei para dentro, do lado de fora, e tudo parecia normal. Eu abri a porta do lado do carona. E quando eu me aproximei para checar o interior, o banco estava coberto de manchas. Eram como pegadas, como se alguém tivesse estado sentado ali, mas sujo, com terra ou poeira por toda parte. Naquele momento, meu corpo inteiro paralisou. Não havia explicação lógica para aquelas marcas. Eu bati a porta com força, me afastei do caminhão e entrei na loja de conveniência. Fiquei ali um tempo, tentando racionalizar o que eu tinha acabado de ver. Não falei com ninguém. Não queria que pensassem que eu estava louco. Mas no fundo eu sabia que havia algo naquele banco. Algo que estava além da minha compreensão. Quando eu finalmente criei coragem para voltar ao caminhão, eu o fiz com uma mistura de medo e resignação. Eu sabia que tinha que seguir com a rota, mas também sabia que eu já não estava sozinho. Eu não sei que coisa subiu no meu caminhão. Mas desde aquele dia, toda vez que eu pego aquela estrada, eu evito olhar para o espelho do lado do carona. Eu não quero mais saber se a sombra continua ali, se aquela presença ainda me acompanha em silêncio. Quando eu estou sozinho na estrada, à noite, eu não consigo evitar de pensar no que era aquela sombra. Eu já ouvi outros companheiros contarem histórias parecidas, mas sempre ignorei. Agora eu não consigo parar de pensar que talvez aquela sombra fosse a alma de alguém que morreu naquela estrada. Alguém que não conseguiu descansar em paz. Nisso que eu prefiro acreditar. Porque, se não for isso, só consigo pensar em outra coisa pior. Que aquilo era uma entidade muito escura para ter me feito sentir aquele mal-estar tão inquietante. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que desde aquela noite, a estrada já não me parece tão tranquila como antes. E que, cada vez que
O silêncio se torna pesado demais. Eu sinto que aquela presença continua ali, me observando, enchendo o ambiente com uma energia muito pesada e negativa. Meu nome é Mário, e eu estou há mais de 30 anos atrás de um volante, rodando por todo tipo de estrada, de rodovias sem fim a estradinhas de terra no meio do nada. As longas horas, a solidão da estrada, nem as histórias de fantasma que a gente ouve em cada parada me assustam. A gente aprende a não acreditar em qualquer coisa, mas aquela noite foi diferente. E eu ainda não sei se o que eu vivi foi real. Tudo começou em um dia particularmente difícil. A coisa não estava boa para o meu lado. A transportadora para a qual eu trabalhava estava com problemas financeiros há meses e já tinham demitido vários motoristas. Eu sabia que minha hora estava chegando. As contas estavam se acumulando e o banco já tinha me mandado uma carta de aviso sobre a minha casa. Eu estava prestes a perder tudo. Então, quando me ligaram para oferecer um frete de última hora, eu aceitei sem pensar duas vezes. Era dinheiro rápido e o dobro da tarifa normal. O cliente, um cara com uma voz que soava calma demais, até meio esquisita, me disse que tinha uma carga que precisava ser levada com urgência para um galpão no Pará, meio da Serra da Mantiqueira. O único detalhe estranho era que ele não me deu muita informação sobre a mercadoria. Só me disse que era frágil e que eu devia entregar antes do amanhecer. O que mais me chamou a atenção foi o aviso final. Não abra o baú, sob nenhuma circunstância. Não pergunte o que é, só leve a carga e receba seu pagamento. Em qualquer outra situação, eu teria dito não. O trabalho cheirava a coisa errada e eu sabia que algo não estava bem. Mas eu estava desesperado. Eu precisava daquele dinheiro como nunca antes. Então, eu me convenci de que não era da minha conta o que eu estava levando no baú. O pagamento era bom demais, e nesse ramo às vezes é melhor não fazer perguntas. Eu peguei o caminhão em um depósito abandonado na periferia da cidade, um lugar que, por si só, já dava uma sensação ruim. O cliente, um homem alto e magro, estava me esperando com um sorriso que me deixou desconfortável, como se ele soubesse de algo que eu não sabia. Ele me deu um envelope com metade do pagamento adiantado e me indicou a rota. Lembre-se, não abra o baú e não pare mais do que o necessário. Apenas siga o caminho. Eu parti pouco antes da meia-noite. No começo, tudo parecia normal. Era uma rota solitária, como muitas outras que eu já tinha feito, e o tráfego noturno era escasso. Mas à medida que eu avançava pela estrada, comecei a notar algo estranho. Um barulho leve vinha do baú. No início, eu pensei que era o movimento natural da carga, mas com o passar do tempo, os ruídos se tornaram mais persistentes. Era como se algo dentro do baú estivesse arranhando as paredes, tentando sair. Eu tentei tirar isso da cabeça. Eu sabia que se eu parasse ou tentasse inspecionar, eu quebraria o acordo. Então eu continuei dirigindo, embora uma sensação estranha começasse a crescer no meu estômago. Eu estava sozinho em uma estrada escura, com uma carga da qual eu não sabia nada, e o ar dentro da cabine parecia pesado. Começou a me dar um frio que não vinha de fora, um frio que entrava nos ossos. Depois vieram os sussurros. No começo, eu achei que era o barulho do vento entrando por alguma fresta do caminhão. Mas não. Aqueles murmúrios pareciam palavras que eu não conseguia entender direito, mas que ressoavam na minha cabeça como se alguém estivesse falando muito perto de mim, quase no meu ouvido. Umas 2 horas depois, eu decidi parar em um posto de gasolina. Eu precisava de café para me manter acordado. Além disso, os barulhos do baú tinham se tornado mais intensos. Batidas suaves, rítmicas, como se algo lá dentro estivesse chamando minha atenção. Enquanto eu abastecia, eu não conseguia evitar de dar uma olhada para o baú. Parecia normal por fora, mas aquela sensação estranha não me deixava em paz. Eu entrei na loja para comprar café, e o caixa, um homem mais velho, me olhou de um jeito que me deixou muito preocupado. "Vem daquela direção?" ele perguntou, apontando para a estrada de onde eu tinha vindo. Eu concordei com a cabeça, tentando não parecer nervoso. "Toma cuidado, filho", ele disse.
Essa estrada nem sempre leva só para onde a gente acha que vai. Eu agradeci, embora as palavras dele tenham me deixado mais inquieto do que eu já estava. Eu voltei para o caminhão, liguei o motor e segui meu caminho. Mas os barulhos do baú não paravam. O frio dentro da cabine piorava, e os sussurros estavam cada vez mais claros. Eu não entendia as palavras, mas podia sentir o mal-estar no ar. Uma angústia, um sofrimento de verdade. Não foi até eu chegar a uma curva particularmente fechada que a coisa mais estranha aconteceu. As luzes do caminhão piscaram e por um breve segundo eu vi uma sombra passar na frente dos faróis. Alguém ou algo estava na estrada. Eu friei com tudo, muito assustado. Fiquei imóvel, olhando para a frente, mas não havia nada. Só o asfalto escuro e as sombras das árvores. Eu balancei a cabeça tentando me concentrar. Devia ser o cansaço, o esgotamento pela tensão da viagem. Mas quando eu olhei pelo espelho retrovisor, eu vi algo que vai ficar na minha mente para o resto da vida. Na parte de trás do baú, bem no limite da minha visão, uma figura escura parecia estar me observando. Eu não conseguia ver os detalhes, mas aquela presença estava ali, imóvel, como se estivesse esperando que eu fizesse alguma coisa. Eu não sei quanto tempo eu fiquei olhando para ela, mas quando eu finalmente criei coragem para virar e olhar diretamente, ela desapareceu. A sensação de que algo estava me caçando era mais forte. Os barulhos dentro do baú se tornaram um pesadelo. Eu já não ouvia só batidas. Eram como passos, se movendo de um lado para o outro. Quando eu finalmente cheguei ao galpão, um prédio velho caindo aos pedaços no meio da serra, eu senti um alívio estranho. Eu queria me livrar daquela carga o mais rápido possível. O mesmo homem que tinha me contratado me esperava, sorrindo de novo com aquela expressão que me deixava desconfortável. "Você a ouviu?" Ele perguntou, sem parar de sorrir. Eu congelei. Eu não tinha dito nada sobre os barulhos. "Ouvir o quê?" eu respondi, tentando parecer indiferente. "O baú. Ela às vezes fica inquieta nas viagens longas." "Ela?" eu perguntei. O homem simplesmente continuou sorrindo e me entregou o resto do pagamento sem dizer mais nada. Eu não quis mais perguntar. Eu não quis saber mais. Eu subi no caminhão e fui embora dali o mais rápido que pude. Quando eu saí daquele galpão, eu senti uma mistura de alívio e angústia. Eu tinha feito meu trabalho, recebido meu dinheiro, e tudo deveria estar bem, mas não estava. Aquele frete me deixou com algo mais do que um pagamento e um perrengue. Durante as semanas seguintes, eu não consegui parar de pensar nos barulhos do baú, nos sussurros que eu ouvi durante o trajeto e, acima de tudo, naquela figura que eu vi pelo espelho, aquela sombra que me observava da escuridão. No começo, eu tentei ignorar. Quis me convencer de que tinha sido só uma alucinação, que minha mente estava me confundindo por causa do cansaço. Mas então, coisas estranhas começaram a acontecer. À noite, na minha casa, eu podia ouvir as mesmas batidas que eu ouvia no baú. Às vezes, ao apagar as luzes, eu sentia uma presença no quarto, como se alguém estivesse me olhando da escuridão. O pior foi uma noite, enquanto eu lavava o rosto no banheiro. Eu levantei o olhar para o espelho e, por um segundo, eu vi algo atrás de mim. Uma figura escura, imóvel. Exatamente igual a que eu tinha visto na estrada. Eu não quis olhar de novo. Fechei os olhos, respirei fundo e, quando os abri, não havia mais nada. Mas o medo, aquela sensação de que algo não está certo, não me deixou desde então. Eu sei que parece loucura, mas eu tenho a impressão de que, o que quer que estivesse, naquele baú não ficou na serra. Algo maligno veio comigo. Desde aquela viagem eu recusei todas as ofertas suspeitas, por mais tentadoras que parecessem. O dinheiro não é tudo, especialmente quando você sente que algo te segue para todos os lugares. Talvez o que eu levei naquela noite não fosse só uma mercadoria ilegal, nem uma simples carga proibida. Talvez, sem saber, eu me tornei o transportador de algo muito mais sombrio, algo que não pertence a este mundo. Meu nome é Carlos, e eu trabalho como caminhoneiro há mais de 15 anos. Ao longo de todo esse tempo, eu já rodei por centenas de estradas, algumas mais longas que outras,
mas eu sempre gostei da tranquilidade de estar sozinho na estrada. Eu nunca fui de dar bola para histórias de fantasma ou coisas estranhas, mas o que me aconteceu em uma das minhas viagens, eu não consigo tirar da cabeça. Isso foi há uns 3 meses, em uma das rotas que eu melhor conheço, a BR-153, a Transbrasiliana. Eu saí de Goiás em direção ao Pará, um trajeto que, em boas condições, leva um bom tempo. Como sempre, eu preferi sair à noite para evitar o trânsito. Então, eram umas 10 da noite quando eu comecei minha viagem. O tempo estava bom, não fazia calor nem frio e a estrada estava vazia. Tudo normal. Depois de dirigir por um bom tempo, já passada a meia-noite, no meio do Tocantins, eu comecei a sentir um desconforto que eu não soube explicar. Era como uma sensação no peito, um mal-estar leve, mas que foi me deixando nervoso, sem motivo. O caminho estava vazio, como sempre naquela hora, e a cabine do meu caminhão era o único lugar onde eu podia estar tranquilo. Mas naquela noite, algo não parecia certo. Eu decidi fazer uma parada em uma daquelas áreas de descanso pequenas. Não havia ninguém, o que não era raro. Eu estacionei, desliguei o motor e desci para esticar as pernas. O silêncio era absoluto. E quando eu digo absoluto, é que não se ouvia nem o mais mínimo ruído. Nem grilos, nem o vento, nada. Só estava eu, parado ao lado do meu caminhão, no meio do nada, com aquela sensação estranha que não me largava. Eu disse a mim mesmo que talvez estivesse cansado, que não era nada e que eu devia seguir com o meu caminho. Eu subi de novo no caminhão, liguei o motor e arranquei. Mas desde o momento em que eu voltei para a estrada, algo começou a acontecer. No começo eu pensei que era um problema com a luz do painel porque os indicadores piscaram de maneira muito sutil. Não era um pisca-pisca forte, mas eu notei que eles não ficavam parados como sempre. Parecia que tremiam quase imperceptivelmente, mas o suficiente para me chamar a atenção. O estranho é que todo o resto no caminhão funcionava direitinho. As luzes, o motor, tudo normal. Mas aquele detalhe do painel me incomodou mais do que deveria. Eu tentei não dar importância e me concentrei em dirigir. A estrada estava escura e deserta, como sempre naquela hora, mas algo no ar parecia diferente. A essa altura, eu já estava bastante inquieto, embora não entendesse bem o porquê. Passaram-se alguns minutos e foi quando começou o pior. De repente, eu ouvi um barulho muito baixo que vinha do rádio. Não era música, nem alguma interferência. Era algo que parecia um sussurro. O estranho é que o rádio estava desligado. Mesmo assim, o sussurro continuava, como se alguém estivesse falando, mas eu não conseguia entender o que dizia. Era tão fraco que, no começo, eu pensei que era minha imaginação. Mas conforme os minutos passavam, o som não desaparecia. Por puro desespero, eu até mexi no botão de ligar, mesmo sabendo que estava desligado, só para ver se parava. Mas nada. O sussurro continuava. Era irritante porque, embora eu mal o ouvisse, eu sabia que estava ali. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ele se tornava. Eu comecei a ficar nervoso. O painel continuava com aquele tremor leve, e agora o som no rádio estava me deixando louco. Eu decidi que ia parar no próximo posto. Precisava checar o que estava acontecendo, porque aquilo não era normal. Enquanto eu seguia dirigindo, eu me dei conta de mais uma coisa. Comecei a sentir um cheiro de terra molhada dentro da cabine. No começo, eu pensei que talvez tivesse algum charco, ou que tivesse chovido em algum trecho da estrada. Mas o tempo estava seco, não fazia sentido. O cheiro era forte, como se tivesse acabado de chover intensamente, mas não havia nenhum sinal de água lá fora. Eu olhei pela janela e o cerrado se estendia, seco como sempre. O aroma de terra molhada era tão estranho quanto o sussurro no rádio. Não era um cheiro desagradável, mas não deveria estar ali. O ar-condicionado estava desligado, as janelas fechadas. Não havia como aquele cheiro entrar na cabine, mas estava lá. Finalmente, depois de dirigir mais um tempo com a sensação de que algo me seguia, eu cheguei a um posto de gasolina. Eu estacionei ao lado de outros 2 caminhões e desliguei o motor, esperando que tudo voltasse ao normal. Mas quando o motor se apagou, o silêncio foi total de novo, como na parada anterior.
Não se ouvia absolutamente nada. Eu decidi descer do caminhão e fui até a loja para comprar um café. Lá dentro só estava o atendente, um senhor mais velho que já tinha me visto outras vezes. Ele me perguntou se estava tudo bem e não sei porquê, mas eu mencionei o cheiro de terra molhada. O velho me olhou por um segundo com um olhar de quem sabia de algo e me disse: "Isso acontece às vezes por aqui. Há muito tempo teve um deslizamento de terra perto dessa área. Vários carros ficaram soterrados e dizem que nunca tiraram eles de lá." Eu não soube o que dizer. Paguei o café e saí da loja, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Eu fiquei do lado de fora, fumando um cigarro, olhando para o meu caminhão como se esperasse que algo mais estranho acontecesse. Mas não aconteceu nada. O sussurro no rádio tinha desaparecido e o cheiro de terra molhada tinha se dissipado. Mas a sensação de que algo não estava certo continuava ali. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu decidi dormir com as janelas fechadas e a porta bem trancada. Eu me deitei na cama da cabine e, embora estivesse muito cansado, não consegui dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, parecia que eu ouvia aquele sussurro de novo, mesmo sabendo que não era real. Até hoje, eu não sei o que foi que aconteceu naquela noite. Eu não sou alguém que acredita em fantasmas, mas também não posso negar o que eu senti. E embora eu já tenha voltado a passar por aquela rota muitas vezes desde então, eu nunca mais parei naquela parada e nunca mais ouvi aquele sussurro. Meu nome é Rubens e eu estou há mais de 20 anos dirigindo caminhão. Eu já rodei as estradas do Brasil de ponta a ponta e, embora a gente se acostume com todo tipo de situação estranha na estrada, o que me aconteceu há uns meses me deixou gelado. Ainda hoje, quando eu lembro, sinto um arrepio na espinha. Era uma noite de setembro, perto da 1 da manhã. Eu estava fazendo a rota do Rio para São Paulo e, como quase sempre, estava sozinho. Decidi descer a Serra das Araras pela pista antiga. É uma daquelas que quase ninguém usa mais, mas que me economizava tempo. Não era a primeira vez que eu passava por ali, mas não era a minha rota favorita. O caminho é solitário e cheio de curvas. De dia não parece tão ruim, mas de noite, quando não tem outras luzes além das do seu caminhão, a coisa muda de figura. Tudo ia normal no começo. Eu dirigia tranquilo, ouvindo rádio para não pegar no sono, quando, de repente, em uma das curvas mais fechadas, eu vi algo na beira da estrada. No começo, eu pensei que era um animal ou uma sombra, mas quando eu cheguei mais perto, eu me dei conta de que era uma pessoa. Um homem parado no acostamento, como se estivesse esperando alguém ou alguma coisa. Eu não prestei muita atenção. Pensei que era alguém que tinha ficado na mão e que talvez estivesse esperando uma carona ou um ônibus. Não é raro ver gente nas estradas à noite, mas o que eu achei estranho foi que o homem não se mexia, nem levantava a mão para pedir ajuda. Simplesmente estava ali, parado, olhando para a frente, como se não se importasse que eu estivesse passando. Eu segui viagem, mas algo naquela imagem me deixou inquieto. Não sei. Era o jeito que ele estava parado, completamente imóvel, como se não fosse real. Mesmo assim, eu disse a mim mesmo que não tinha por que me preocupar, que era só um homem qualquer. Passaram-se uns 10 ou 15 minutos e quando eu cheguei em outra curva fechada, lá estava ele de novo. O mesmo homem, parado exatamente igual na mesma postura, na beira da estrada. Meu coração começou a bater rápido. Era impossível que fosse a mesma pessoa. Não havia como ele ter chegado até ali tão rápido. Eu pensei que estava confundindo, que talvez fossem dois homens muito parecidos, mas era coincidência demais. Eu continuei meu caminho, mas agora eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava errado. Eu olhava constantemente pelo retrovisor, esperando vê-lo de novo, mesmo sabendo que não o veria. O ambiente dentro da cabine estava tenso, como se a qualquer momento fosse acontecer algo mais. Alguns quilômetros mais à frente, em uma curva ainda mais fechada, eu o vi de novo. Desta vez ele estava no meio da estrada. Eu tive que frear com tudo para não atropelá-lo. Meu coração subiu pela garganta. O homem não se moveu. Estava ali, parado, me olhando. Ou era o que eu achava, porque eu não conseguia ver o rosto dele com clareza. As luzes do caminhão o iluminavam, mas o rosto dele estava nas sombras.
Ele não fazia nada, só estava ali, sem se mexer, como se soubesse que eu não ia me atrever a avançar. Eu fiquei paralisado por alguns segundos, sem saber o que fazer. Eu devia descer? Perguntar se ele precisava de algo? Mas uma parte de mim me dizia que não era uma boa ideia. Algo naquela pessoa não era normal. Depois do que pareceu uma eternidade, o homem deu um passo para o lado, em direção ao acostamento, como se estivesse me dando permissão para passar. Eu não fiquei ali para pensar duas vezes. Acelerei, deixando-o para trás com meu coração batendo a 1000 por hora. Eu já não sabia se o que eu tinha visto era uma pessoa de verdade ou um fantasma. Mas o que mais me inquietava era que eu não conseguia parar de pensar no rosto dele. Ou melhor, na falta de um rosto. Porque por mais que eu tentasse, eu nunca consegui ver a cara dele com clareza. Eu continuei dirigindo sem parar, até que vi um posto de gasolina no caminho. Decidi parar, pois eu precisava descansar, clarear a cabeça e tentar entender o que tinha acontecido. Eu desci do caminhão e fui comprar um café. Dentro da loja estava o atendente, um senhor de uns 50 anos que me cumprimentou como if me conhecesse da vida toda. Nós começamos a conversar e, sem pensar muito, eu contei o que tinha me acontecido. Ele me ouviu em silêncio. Quando eu terminei, ele me olhou, bem sério, e disse: "Você não é o primeiro que vê ele. Dizem que esse homem foi atropelado há anos, bem em uma dessas curvas. Ele aparece para os caminhoneiros que passam por ali de noite. Alguns dizem que é para avisar para eles baixarem a velocidade e não sofrerem o que ele sofreu. Mas outros dizem que não, que aquilo não é o espírito do falecido. É outra coisa, se fazendo passar por ele." Eu fiquei em silêncio. Eu não sabia o que responder. O homem só me deu uma palmada no ombro e voltou para o balcão como se o que ele tivesse me dito fosse a coisa mais normal do mundo. Eu terminei meu café rápido e voltei para o caminhão, sentindo um frio na espinha, que não me abandonou pelo resto da noite. Desde então, toda vez que eu tenho que passar por aquela serra, eu faço de dia, mas quando não tem jeito, eu tenho que baixar a velocidade em cada curva, esperando não ver de novo aquela figura. Só que, às vezes, olhando de relance pelos espelhos, me parece notar uma sombra se movendo atrás de mim. Mas eu sei que, ao virar, não vai ter ninguém ali. Eu não sei se o que eu vi foi real, ou se minha mente me pregou uma peça por causa do cansaço. Mas o que eu sei é que desde aquela noite, eu não consigo dirigir por aquela estrada sem sentir que algo está me observando. Boa noite. Meu nome é Octávio e eu trabalho como caminhoneiro há muitos anos. Eu já rodei por tantas estradas no Brasil que quase sei todas de cor. O que eu mais gosto nesse trabalho é que eu posso ficar sozinho, pensando na vida enquanto dirijo e aproveitar o silêncio da noite. Eu não sou um cara que acredita em coisas estranhas, nem em histórias de fantasma, embora, para ser honesto, eu já tenha ouvido várias por aí. Eu sempre fui mais de manter os pés no chão. Até que uma noite me aconteceu algo que eu não consigo esquecer. Era uma madrugada normal como qualquer outra. Eu estava fazendo a rota pela Bahia, um caminho que eu conhecia bem. Mas naquela noite, eu decidi pegar um desvio que poucos usam. A verdade é que eu faço isso de vez em quando, para evitar o trânsito ou simplesmente para variar a rota. Essa estrada é mais solitária, cercada pela chapada, e quase não tem carros. Eu gosto porque é mais rápida, mas, sendo sincero, tem algo nela que sempre me deixou desconfortável. Eram mais ou menos 2 da manhã quando eu a vi. Uma luz no horizonte, bem no fundo. No começo, eu não prestei muita atenção. Pensei que era um poste de luz ou talvez outro carro. Mas à medida que eu me aproximava, eu me dei conta de que não era nenhuma dessas coisas. Aquela luz não se movia, não piscava. Estava ali, fixa, no mesmo lugar. Eu não sabia de onde vinha, mas não parecia normal. Então eu decidi diminuir a velocidade. A luz estava bem na beira da estrada, em um lugar onde não deveria haver nada. Eu comecei a me sentir inquieto, com uma sensação estranha no peito, como se algo não estivesse certo. Não havia mais carros, não havia sinais de vida. Só aquela luz flutuando na beira do caminho, iluminando um pequeno pedaço de terra. Eu não sei porquê, mas algo na minha cabeça
me dizia que eu não devia parar. Então, eu pisei um pouco no acelerador e segui meu caminho. Quando eu a deixei, para trás senti um alívio. Mas a sensação de desconforto não foi embora. Aquela imagem da luz continuava rondando na minha mente. Eu tentei tirar aquilo dos meus pensamentos, mas não consegui. Era como se algo estivesse me dizendo que nem tudo estava bem. Eu cheguei ao meu destino e estacionei em uma parada de descanso para dormir umas horas antes de voltar. Mas embora eu estivesse cansado, não consegui dormir direito. Eu fechava os olhos e a luz voltava a aparecer na minha mente. Eu sentia que precisava voltar lá, que tinha alguma coisa errada. Eu tentei me convencer de que não era nada, que era só um vagalume, ou algum reflexo de alguma placa, sei lá. Já com o amanhecer eu me preparei para voltar. O dia fazia tudo parecer mais normal, menos estranho. Quando eu cheguei no trecho onde eu tinha visto a luz, eu decidi reduzir a velocidade, só por curiosidade, para acabar com as minhas dúvidas sobre o que eu vi naquela noite. Quando eu cheguei naquele ponto, eu senti um nó na garganta. Lá estava ela, uma cruz branca, na beira da estrada, quase escondida entre os arbustos. Eu parei o caminhão, desci e caminhei em direção à cruz. Não era grande e parecia estar ali há muito tempo. A madeira estava desgastada e quase não dava para ler o que dizia, mas eu consegui distinguir um nome e uma data. Há 10 anos, alguém tinha morrido naquele lugar. Eu fiquei ali, olhando para ela sem saber o que pensar. O ar estava muito frio, embora o sol já tivesse saído, e tudo parecia estranho. Nesse momento, um pensamento me veio à cabeça. A luz que eu tinha visto na noite anterior não era um vagalume, nem uma placa. Não era algo normal. Eu tenho quase certeza de que aquela luz era o espírito de alguém que morreu naquele lugar. Alguém que não conseguiu descansar em paz. Eu não sou de acreditar nessas coisas, mas esse pensamento me invadiu. Eu senti que aquela pessoa estava presa de alguma maneira, que sua alma continuava ali, vagando pela estrada, buscando que alguém a visse ou se lembrasse dela. Me deu uma tristeza por aquele desconhecido. Eu subi no caminhão de novo e, enquanto me afastava, olhei pelo retrovisor. Eu não sei se minha mente já estava sugestionada ou se eu vi de verdade, mas parecia que uma pequena luz brilhava bem onde estava a cruz. Eu não quis mais parar. Segui meu caminho em silêncio, mas com a sensação de que eu tinha presenciado algo fora do comum, algo completamente paranormal. Depois daquele dia, eu nunca mais peguei aquele desvio. Eu não conto essa história para muita gente. Às vezes eu comento com outros caminhoneiros, mas sem esperar que eles acreditem. Mas no meu interior, eu sei o que eu vi. Aquela luz era a alma de alguém que não conseguiu descansar. Talvez presa em um limbo. Eu não sei o que a manteve ali, mas eu sinto que, por um momento, eu fui testemunha de algo que não pertence a este mundo. Obrigado por compartilhar minha história.